Bom dia, meu nome é Yusuri e você está vendo momentos auspiciosos da semana de 4 a 10 de abril de 2016. Então, essa semana de 4 a 10 de abril, já começando o segundo trimestre do ano, vamos ver então aqui de uma olhada. Lembrando que a astrologia eletiva não é horóscopo, então ela é mais útil para você ver quando deixar as coisas mais importantes, para quando iniciar os seus assuntos, seus projetos. Então a semana é uma olhada, a semana começa meio ruim e tem uma ilhazinha na sexta-feira e o resto pode ser considerado mais ou menos neutro, com exceção de domingo. Ou seja, se você só viu até aqui, não tem. É, vai marcar um dia no calendário, geralmente marca para sexta-feira, tá certo? Ou pelo menos tentar evitar essa segunda e essa terça por uma coisa mais importante, principalmente inícios, certo? Então, outros eventos. A Lua, durante essa semana, ela vai passar de Peixes até Gêmeos. Então, se você tem, por exemplo, mais de um dia para fazer a coisa, veja mais ou menos em que casa a Lua está transitando. Se está transitando por uma casa mais positiva ou negativa do seu mapa natal. Se você sabe ele, obviamente. Lembrando que as casas negativas são 6, 8 e 12. Até a quarta-feira nós temos o efeito da lua nova, ou seja, a lua está cada vez mais sem luz, enquanto vai se aproximando da lua nova. E isso não favorece as coisas, porque faz com que a maioria de projetos, coisas que você inicia, fiquem mais lentas ou tenham pouca força e mais obstáculos. Então, em geral, a gente diz que favorece só as coisas que você quer que fiquem secretas ou que tenham algum caráter de eliminação. Terça-feira nós temos Vênus e Mercúrio, mais ou menos entre a terça e a quarta-feira, mudando de signo. Vênus saindo de Peixes e Mercúrio indo para Touro? Sim, para Touro. Lua fora de curso, para quem não sabe, é a Lua que não faz aspectos, ela mostra momentos de inércia onde as coisas que estão em movimento continuam na direção e na velocidade onde estavam. Então, o que está parado continua parado, o que está em movimento continua indo. Ele é bom para coisas que continuam, coisas que já foram feitas outras vezes. Por exemplo, quarta-feira e sábado são praticamente dias inteiros fora de curso. Eu tenho um exame médico de sábado, não estou para mim particularmente é favorável, porque é uma coisa que já fiz antes, não tem motivo de ter medo, e a lua fora de curso em geral tem esse componente que para um exame médico é bem positivo, de que é muito pouco provável que tenha algo de novo. E exame médico a gente nunca quer ter novidade. Segunda-feira nós temos então agora o detalhado em cada dia para quem precisa fazer alguma coisa. Se você precisa fazer alguma coisa na segunda-feira, Lua em Peixes, quadratura com Marte, oposição Júpiter, evitar, se possível, principalmente coisas ligadas a Marte e Júpiter. Então, iniciar remédios, dentistas, esportes perigosos, entrar em briguinha com as pessoas, as coisas ligadas a investimento, educação, filhos, juízo exterior. Então, se possível, evitar estes assuntos, já que é um dia mais negativo, mas se você tem que fazer alguma coisa, pelo menos evitar esses assuntos. A mansão lunar ela dá um efeito sobre os resultados. Então, não importa o que você vai fazer, qual é o tema, tem uma tendência, as energias que são começadas nesse dia tem uma tendência a ter uma demora, uma lentidão, serem ocultas, e classicamente elas só seriam apropriadas para coisas que você quer que fiquem ocultas. Certas coisas meio maléficas, como uma fofoca, traições, prender, coisas mais maléficas. Então, no geral, não é um dia bom. Terça-feira, se você precisa fazer alguma coisa na terça-feira, tente pelo menos evitar as coisas que, digamos assim, são muito importantes, porque a Lua conjunta ao nó do Sul, ela já está
meio desequilibrada. Ela desequilibra, digamos assim, o mental e favorece apenas a espiritualidade menos material, mais antimaterialista. Então, para coisas como iniciar um jejum, fazer alguma coisa espiritual, ok. Fazer coisas escondidas porque é lua nova. Mas, além de tudo, está fora de curso, ou seja, qualquer coisa feita nesse dia e iniciada tem tendência a não pegar muito raiz. Efeitos do dia, as coisas começadas nesse dia tendem a ter um efeito multiplicativo, o que é meio contradito pelo nó do sul, tá? Então, nesse dia, provavelmente não vai ter essa influência muito forte. Quarta-feira nós temos a Lua em Ares, combusta porque está muito perto do Sol, mas mitigada um pouco porque está em trígono com Marte com recepção, então você pode usar para coisas mais energéticas, competitivas, as coisas marciais, né? Talvez cortar cabelo, talvez começar alguma coisa esportiva, começar uma coisa potencialmente litigiosa. O efeito do dia tende a ser, se você tem uma coisa, fazer com que as coisas que você comece sejam rápidas, explosivas, competitivas, destrutivas. Ou seja, por exemplo, você quer fazer uma coisa mais harmoniosa, você quer começar, por exemplo, a sair com seus amigos toda quarta-feira, não é um bom momento. Você quer começar alguma coisa que você sabe que vai ser difícil, ok, pode ser um bom momento. As mansões lunares negativas, elas ajudam quando você está fazendo coisas que são, digamos, de alguma maneira negativas, são lentas ou difíceis. Lua em Ares, então na quinta-feira, conjunto ao Sol, exaltado com o Sol. Então, como a Lua novamente está nesse efeito de Lua nova, mas como ela está conjunta ao Sol exaltado e sendo recebida, dá um pouco de alívio durante essa semana se você precisa fazer algo mais visível. Então você deveria, se você precisa de alguma coisa, por exemplo, iniciar seu projeto, mostrar os resultados de um projeto para os chefes, publicar a campanha pela internet, a quinta-feira ela tem esse efeito mais de visibilidade comparado com os outros dias da semana. E lembrando então que os efeitos do dia, ela tem uma durabilidade e visibilidade. Então, se você tem alguma coisa que queira ficar escondida ou que você não queira que seja a longo prazo, talvez seja melhor escolher outro dia. Sexta-feira, Lua em Touro, conjunto com Mercúrio e depois trígono a Júpiter, favorável para a maior parte das coisas, principalmente para coisas ligadas a estudo, crianças, investimentos, ir e vir, vender, advogados, coisas ligadas a remédios. E o efeito do dia é a energia amigável, mas dócil, frágil, não competitiva, sem muita força. Ou seja, se você quer alguma coisa como litígio, entrar com processo, fazer para sexta-feira, começar na sexta-feira uma campanha de início de um negócio, provavelmente a energia é um dos únicos dias, mas tomar um cuidado para coisa que você precisa de uma energia muito competitiva. Sábado e domingo, então para o final de semana, para quem precisa fazer alguma coisa importante para o final de semana, a Lua vai estar fora de curso praticamente o dia todo no sábado. Dá para fazer coisas mais ligadas à harmonia, talvez, uma influência venusiana, mulheres, comida, romance. As coisas começadas nesse dia costumam ser igualitárias. Ir e voltar, comprar e vender. Então, ela tem uma energia que é bom, por exemplo, para quando você está do lado mais fraco, porque as coisas se equilibram. Não é necessariamente bom quando você quer coisas que não tenham essa energia de subir e descer, voltar e ir e voltar. E por fim, domingo, Lua em Gêmeos, oposição a Marte. É uma energia conflituosa, melhor evitar.
Se não pode evitar, pelo menos evitar coisas ligadas a procedimentos médicos, se possível, ou ir ao dentista de domingo, etc. Algum esporte mais, começar a fazer um esporte radical, por exemplo, porque pode ter acidentes, tomar remédio, começar a viagem neste domingo, fazer coisas com os irmãos, começar essas coisas nesse domingo, pode ser uma energia difícil. Na parte da manhã, a mansão lunar dá efeitos que fazem com que sejam mais rápidos, mais instáveis, e de tarde, geralmente, mais exatamente o contrário, coisas que são o efeito do que você começar a fazer vai ser demorado e lento. E é isso, senhores. Até a semana que vem. Se quer aprender mais sobre astrologia, veja nosso site astrologiatradicional.com.br. Até mais.